Para você ensinar o seu bebê a dormir a noite toda, você vai ter que corrigir duas coisas: janela de sono e associação de sono. Quando esses dois estiverem certinhos, seu bebê já vai estar pronto para dormir de 10 a 12 horas de sono direto de madrugada. Tá bom para você? Então, o segredo número 1, que é a janela de sono. Primeiro, você vai arrumar o dia do seu bebê. Começa então olhando para a idade desse bebê. Quantos meses esse bebê tem? Tem 3 meses, tem 6 meses, é um recém-nascido? A janela de sono vai depender da idade do bebê e também das particularidades de cada bebê. Então pode ser que um recém-nascido vai ficar acordado 40 minutos e outro vai conseguir ficar acordado até 1 hora. Então a janela de sono vai seguir o mesmo padrão de acordo com a idade do bebê. Então você sempre vai ter que olhar para a idade desse bebê e qual que é a janela de sono dele. O que é a janela de sono? É o tempo que o bebê consegue ficar acordado entre uma soneca e outra. E nesse tempo ele não pode estar estressado, choroso, já demonstrando sinais de sono. Se ele já está estressado, se ele já está chorando, se ele já está demonstrando sinais de sono, é porque já passou da hora. Hoje em dia parece que na internet todo mundo odeia tabelas. Mas pra você, se você não tem noção nenhuma ainda de como que é o sono do seu bebê, você não tem noção de quanto tempo ele fica acordado, você ainda tá bem perdida com essa parte, dá uma olhadinha nas tabelas, podem te ajudar, mas é assim, só pra você entrar no eixo. Depois que você viu, por exemplo, meu bebê é um recém-nascido, ele deveria ficar acordado em torno de 40 minutos até 1 hora. Tá, vou começar a seguir esse padrão. E aí você percebe que o seu bebê, ele fica acordado bem por 50 minutos. Depois que você foi fazendo essa observação, você percebe que o seu bebê fica acordado bem por 50 minutos. Então você vai começar a seguir a janela de sono dele, a tabela de sono dele. Então você pode olhar assim na internet as tabelas de sono, mas é só assim para fazer uma colinha. Depois você vai ajustando de acordo com o que o seu bebê precisa. Às vezes não, muitas vezes as mães chegam pra mim e falam: mas meu bebê sempre tá com sono, ou meu bebê nunca tá com sono. É porque esse bebê tá aí em privação de sono faz muito tempo. Seu bebê também tá em privação de sono igual você, ele também não tá dormindo bem. Essa janela de sono dele já tá muito bagunçada. Então, quando estiver acontecendo isso, você pode sim usar a tabela que você acha na internet, ver aí alguma tabela para você seguir nesse comecinho e aí depois você vai ajustar de acordo com o que o seu bebê precisa, tá bom? Para as mães que já têm uma noção do tanto que o bebê dorme, o tanto que o bebê fica acordado, eu indico você fazer o quê? Pega aí uma semana, 7 dias e anota. Anota os horários que o bebê sente sono, os horários que o bebê dormiu e o horário que acabou a soneca, tá? Você vai anotar por 7 dias esses horários certinho. E aí no fim desses 7 dias, você vai lá e vai achar um padrão. Você vai achar ali a janela de sono ideal para o seu bebê, tá? Então existem essas duas formas, ou você olhar as tabelas da internet e depois ir ajustando aos pouquinhos, ou você anotar os 7 dias e aí depois você achar o padrão de sono do seu bebê. E aí você faz a tabela dele, tá bom? Pra que é bom você ter no começo esses horários anotados, essa janela de sono anotadinha, pra você não se perder. Não que depois você vai ficar seguindo uma rotina rígida e certinho todos os dias, não. Você vai no começo ajustar esses horários, ajustar a rotina do seu bebê, pra depois você conseguir flexibilizar. Seguindo esses horários todos os dias, você vai ver o seu bebê dormindo melhor, sendo um bebê menos estressado. E o segredo número 2 é a associação de sono. É o que a maioria dos bebês sofrem muito para dormir, é por causa da associação de sono. Normalmente essa associação de sono é o peito. E aí o que as mães pensam? Quando eu desmamar, vai dormir a noite inteira. E não é o que acontece. Você desmama a criança e aí você não sabe como fazer ela dormir depois. Porque o peito era o aconchego que ela tinha, era o jeito que ela tinha de dormir mais rápido. Então, normalmente, a associação de sono é o mamar, o peito, o mamar pra dormir. Que a criança não sabe dormir de outro jeito. Ela acorda, precisa do mamar e aí ela consegue voltar a dormir.
A minha primeira filha foi assim, eu sofri bastante com a associação do peito para dormir. E aí quando eu fui estudar, aprender certinho como fazia um bebê dormir, sem ser só por posts do Instagram, que às vezes a gente procura tanto, pesquisa tanto, estuda tanto, vê tudo que a gente consegue na internet mais um pouco, e aí na hora que a gente vai colocar em prática, a gente vê que tudo que a gente leu e aprendeu era muito raso. E é o que acontece. Às vezes a gente acha assim que a gente sabe muito sobre o sono do bebê. E aí quando o bebê nasce é aquele baque. Você fala, meu Deus, eu estudei tanto e nada dá certo. E foi isso que aconteceu comigo. E aí depois, quando eu já tinha sofrido bastante, eu fui atrás, fui fazer o meu curso, fui entender melhor sobre o sono e a rotina do bebê. E aí eu comecei a retirar essa associação do peito. Depois de ter feito várias coisas que vem antes, o problema não é o peito. Na verdade, o peito é a solução. É a solução para fazer o seu bebê dormir. Mas se você tá exausta, se o seu bebê não dorme bem, você pode trocar essa associação por outra que vai fazer vocês dormirem melhor. Você não precisa desmamar o seu bebê, você não precisa tirar o peito. Você só precisa trocar essa associação se tiver sendo ruim pra você. E na minha primeira filha, quando eu fui tirar essa associação, eu levei cerca de um mês. E eu tenho até um e-book gratuito, tá lá no meu perfil do Instagram, que eu explico passo a passo, de um jeito bem prático, como que você tira a associação de sono de um jeito carinhoso, de um jeito amoroso, sem deixar o bebê chorando. Se você tá precisando de um material assim, corre lá no meu Instagram, que tá lá no link da minha bio pra baixar. Ai, não esquece de me seguir por lá, tá? Já com gêmeos foi diferente. A associação de sono deles é o ruído branco. E sim, quando eles não estão em casa, eles conseguem dormir, tá? Inclusive, eles dormem na escolinha também. E se você tá precisando de ajuda com o seu bebê pra fazer ele dormir bem, pra sair desse ciclo de privação de sono, eu tenho acompanhamento. E lá eu vou te ensinar como melhorar essa rotina, como cuidar da janela de sono, como retirar a associação de sono e chegar nessas 10 a 12 horas de sono noturno direto. Então lembrando o que você precisa fazer para o seu bebê poder dormir bem, dormir a noite toda, dormir o melhor sono possível dele. Você precisa cuidar da janela de sono e da associação de sono. Se essas duas coisas estiverem boas, seu bebê pode dormir aí, já vai estar pronto para dormir de 10 a 12 horas de sono noturno.